Suas últimas palavras na cruz foram: está consumado. Ele sabia que havia cumprido as profecias e levado os nossos pecados. E é por isso que esta noite é diferente de todas as outras noites, Samuel. E por isso o copo que estamos prestes a beber é chamado de copo do juízo. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei peri hagofen. Amém. Louvado seja o Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, o qual nos santifica através de seus mandamentos e nos ordena comer sua Páscoa. Amém. Judas, se Jesus era o Messias, por que não existe paz em Israel? Porque ele não queria que isso acontecesse. Porque ele não foi aceito como nosso rei. Nós o traímos e o entregamos aos pagãos. Observamos? Enquanto ele estava sendo crucificado. Deus o ressuscitou dentre os mortos. E ele vai voltar? Ele vai voltar para reivindicar Israel no momento da grande tribulação. Tribulação que se estenderá por toda a face da terra. E é quando a profecia será cumprida. Isaac, meu irmão. Lia estava certa. É como se Judas tivesse sido tocado pela mão de Deus. Não diga que acredita nisso. Esse falso profeta está envenenando a nossa família. Não, não está não. Só mesmo alguém que esteve lá para ver a verdade com os próprios olhos pode falar desse jeito. Você pode estar certa. Mesmo quando o pai critica Judas, ele admite que está em busca da verdade. Minha menina. Não fique desapontado, Samuel. Ainda que a Esther tenha ganho o prêmio, você ainda pode ganhar o que ele representa. Depois da prisão e da crucificação, o corpo de Jesus foi envolvido em linho. Assim como embrulhamos esse pão asmo. E por ser aquele um dia de sábado, ele não pôde ser enterrado. Então, foi colocado dentro do túmulo de um homem rico. Uma pedra foi colocada na entrada do sepulcro e soldados romanos ficaram de guarda para garantir que ninguém levaria o corpo. Após o sábado, duas mulheres chegaram para preparar o corpo para o enterro. E quando elas entraram, o túmulo estava vazio. Ele havia ressuscitado. Um anjo ficou de guarda e falou com elas. Jesus não estava lá.
e nem poderia ser achado entre os mortos. Ele ressuscitou. Depois, quando Pedro soube, foi até lá. Não restou a menor dúvida de que Jesus não estava lá. E que seu corpo não havia sido roubado. O que eles viram? O talit que cobria a cabeça de Jesus estava lá, ao lado do túmulo, dobrado por ele. Sem deixar nenhuma dúvida de que ele tinha ressuscitado. E o Afikoman da nossa Páscoa previa tudo isso? Assim como uma criança que acha o Afikoman como recompensa, nós também, filhos de Deus, somos recompensados ao encontrar Jesus, só que nossa recompensa é muito melhor. Porque o prêmio é a vida eterna. Tudo isso é mera coincidência? Ou é uma profecia cumprida? Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e partiu, dizendo: tomai, comei, isto é meu corpo. Verdadeiramente, o pão da aflição é o corpo do Messias. É hora do terceiro copo. O copo da redenção. O terceiro copo representa o terceiro eu vos de Deus, a redenção. Eu vos redimirei. Esta foi a sua terceira promessa a nós no Egito. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei pri hagefen. Amém. Este foi o cálice que Jesus tomou e deu graças, e o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. O quarto copo, o copo de Halel, o copo das preces. Que todo aquele que crê nele beberá no reino de Deus, quando estivermos reunidos junto dele. Assim como o Cordeiro do Egito poupou nossos primogênitos da ira de Deus, também o sangue de Jesus derramado em nossos corações fará com que o anjo da morte nos poupe na hora do juízo final. Judas. Por que você é o único rabi a conhecer a verdade? Quando nossos ancestrais foram libertos do Egito e todo mundo foi testemunha do êxodo do nosso povo, o que o seu Messias fez a não ser dividir o nosso povo? Você sabe tanto quanto eu, Isaac, que há muitos sacerdotes e fariseus que creem que Jesus é o Messias. E todos vocês distorcem as escrituras para dizer o que eles querem que digam. Você conhece as escrituras tanto quanto eu, Isaac. Então, diga que palavra eu mudei. Por que tem tanta certeza? O que te faz ter essa total convicção de que ele é o prometido? Porque eu estava lá, Isaac. Desde os milagres até a cruz. Estive ao lado dele. Eu vi os milagres. Eu o ouvi
falar as palavras de Deus, seu Pai. Eu vi a dor. Eu estava lá quando ele foi crucificado. Testemunhei as lágrimas do céu. Eu vi tudo. Alguns dias depois, Cleopas e eu estávamos a caminho da aldeia de Maús. Estávamos falando sobre Jesus, sobre como ele morreu, quando alguém se aproximou de nós, perguntou sobre o que estávamos conversando. Eu disse que, certamente, ele devia ter ouvido falar do terrível sofrimento de Jesus de Nazaré, em Jerusalém. O que fizeram com ele. E que soubemos que ele havia ressuscitado. Este homem sorriu e disse para nós: ó nécios e tardos de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E quando nos demos conta de que era Jesus, corremos para Jerusalém e contamos para os outros. E naquele momento, ele apareceu mais uma vez. Ressurreto. Pai, certamente não acredita nisso. Por que não diz alguma coisa para ele? Enquanto Jesus era elevado ao céu, suas últimas palavras para os discípulos foram: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. É verdade. As palavras dos profetas foram cumpridas. O Messias veio. Louvado seja Deus. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século.